Você que já falou com o Papai do Céu, estejamos em pé. São 9 em ponto. E nós temos um compromisso com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de sempre começar o culto no horário correto, porque Ele sempre chega da hora correta, né, irmãos? Eu não gosto de, quando vou visitar alguma igreja, e o culto começa atrasado. Eu já fico todo nervoso já, porque o Senhor merece toda a glória. Merece que nós nos esforçamos para estar na presença dEle antecipadamente, glorificando e exaltando a Ele, porque Ele tem que ter sempre o respeito nosso, a honra nossa, o temor nosso. Vamos orar. Senhor, fecha os teus olhos. Senhor, aqui estamos nós mais uma vez na sua presença, ó Pai, buscando, Senhor, a sua face. Que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, abençoar mais uma vez, Senhor, o seu povo, ó Pai. Abençoar, Senhor, a sua igreja. Mostrar, Senhor Deus, aleluia, o caminho pelo qual devemos continuar trilhando e seguindo, ó Pai. Abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja, abençoa esses irmãos que chegaram e aqueles que estão vindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e fala com o seu povo para a glória do Senhor. Amém e amém. Aproveita e cumprimenta o seu vizinho com a paz de Cristo. Aleluia. Isso, cumprimenta o seu vizinho com a paz do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos a uma reflexão do Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vás. Como saber o caminho? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe o Senhor Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras.
Agora vamos no versículo de número 6, de novo. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Tome o seu assento. Aleluia. Esse versículo bradou no meu coração hoje e todos nós sabemos que o Senhor Jesus, nesse dia, ele estava conversando com os discípulos e iria partir em seguida. E ele então deixou os discípulos sabendo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ou pode ser salvo se não for até ele. Ou seja, se não aceitar pela fé o sacrifício dele, se não se converter a ele, ninguém pode ir até ele. Lógico que ele está falando de salvação. Ninguém pode herdar o reino do Pai se não passar por mim. E aí, quando eu meditando nesse versículo hoje, a minha alma começou a gritar, a minha alma começou a sussurrar, porque começou a passar na minha memória o tanto de pessoas, de parentes, de amigos, de colegas que não estão neste caminho. E o Senhor falou no meu coração: está vendo, meu filho, como você precisa levar a minha igreja a orar, a interceder pelos parentes, pela família, pela própria vida, porque aqui, meus irmãos, o Senhor está nos dizendo que para herdar, para que um ser humano herde a salvação eterna, primeiro, ele precisa, pela fé, aceitar o sacrifício vicário da cruz do Calvário. Segundo, ele precisa andar como o Senhor andou, orando, se consagrando, respeitando, honrando o Pai e também honrando e amando o Pai e amando o semelhante, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Então, eu comecei a entender e comecei a vislumbrar, abriu diante da minha memória o tanto de pessoas, de amigos, de colegas de trabalho, de pessoas, colegas, vizinhos, ex-vizinhos, que eu tenho que não servem ao Senhor ainda. E você também tem no seu rol da parentela, no seu rol de amigos, no seu rol de pessoas que trabalham com você, você sabe que você tem pessoas ali que não servem e não aceitaram o Senhor Jesus ainda. E o que mais gritou dentro de mim é quando eu soube nesta manhã que eu sou salvo, que você é salva, que tem o céu nos aguardando, que nós vamos viver eternamente neste lugar, mas muitas pessoas não estão ainda neste caminho. Você já se imaginou viver lá no céu sem as pessoas que você ama aqui na terra? Você já se imaginou quando você chegar lá nesse céu de glória e procurar algumas pessoas e não enxergar, porque você não teve nem a audácia de orar por eles, nem de prostrar-se por eles, de clamar pela vida deles? Não vai muito longe. Nossos filhos estão no caminho, nossa casa está no caminho, nossa vida está no caminho, nossa parentela, quando reunimos no fim de ano, estão no caminho. O Senhor permite que nós venhamos a enxergar tudo isso, a fim de que possamos orar e pedir: Deus, salva. Deus, pela sua misericórdia, visita com salvação. Hoje estamos muito pensando em nós mesmos. Seus irmãos de sangue, que você cresceu junto, estão no caminho. Meus irmãos de sangue, que eu cresci junto, estão no caminho. Nossos primos, tios, tias, alguns que têm avós, pessoas ligadas a nós, estão no caminho. Estão parecidos com Jesus.
Nós estamos parecidos com Jesus, porque o texto é claro: ninguém pode herdar a salvação se não for por mim. Primeiro se aceita o meu sacrifício pela fé, depois se abre o coração pedindo para eu transformar, e o meu Espírito vai transformando a vida do ser humano até que ele chegue à estatura do varão perfeito. Ele diz: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Tem muitas moradas. Essas moradas são para os salvos. E nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para fazer essa breve reflexão. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E pelos olhares de vocês, nós entendemos o recado. O Senhor quer que nós venhamos a orar pelos nossos, a orar pelos nossos irmãos de sangue, a orar pelas nossas irmãs de sangue, a orar pelos nossos primos, tios, pela nossa parentela, a orar pelos nossos colegas de trabalho, a orar pelos nossos clientes, você que mexe com o povo, a orar pelas pessoas que fazem parte do seu rol, ainda que são pessoas às vezes até ruins a nossos próprios olhos, mas o Senhor está interessado nessas pessoas para que sejam salvas, até porque nós éramos ruins também, éramos oliveiras bravas. Quanto de nossas pessoas de sangue estão afastadas do Senhor Jesus? Quantas pessoas do nosso rol, colegas, estão distantes do Senhor Jesus, sendo levados num imbróglio, num rolo compressor, para um lugar que não é bom, agindo de forma totalmente contra aquilo que o Senhor Jesus faria. Então eu convido você a estar em pé e vamos orar em cima dessa palavra, para que o Senhor venha salvar nossa casa, nossa parentela, nossos amigos, patrões, colegas, clientes, todas as pessoas que nós conhecemos. Comecemos a orar em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, aqui estamos nós orando, ó Santo, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos irmãos de sangue, que estão distantes do Senhor. Ó Santo de Israel, que o Senhor, que é poderoso, o Senhor mesmo disse: para os homens isto não é possível, mas para mim é possível. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Para nós, às vezes, é impossível falar, Senhor, do amor do Senhor, porque às vezes as pessoas não querem ouvir, e aí eles logo já não querem saber, mas para o Senhor tudo é possível. Para o Senhor tudo é possível. Senhor, visita agora esses irmãos que estão orando em cima dessa palavra. Visita, Senhor, nossas pessoas, nossa parentela. Visita, meu Deus. Oh, meus irmãos, que isso venha gritar dentro de nós. Nós não nos imaginamos nesse céu de glória sem essas pessoas tão queridas, sem essas pessoas que fazem parte da nossa vida. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, por gentileza, por favor, ó Deus, atende, Senhor, a nossas orações. Salva, Senhor, as almas. Visita essas almas, até mesmo, Senhor, dentro do nosso lar, nossos filhos que não ainda te servem. Ó Senhor, o cônjuge que não te serve ainda. Isso é muito sério, ó Pai. Nós entendemos nesta manhã a respeito da salvação. Na casa do Senhor há muitas moradas, e essas moradas são para as nossas famílias, são para os nossos primos,
primos, são para os nossos tios, são para os nossos colegas, são para os nossos amigos, são para os colegas de trabalho. Ó Santo de Israel, os impossíveis a nós são possíveis ao Senhor. Salva nesta manhã, visita nesta manhã, restaura nesta manhã, chama nesta manhã, toca nesta manhã, nessas almas, ó Deus. Aleluia, meu Senhor Jesus. Aleluia, meu Senhor Jesus. Aleluia, ó Santo de Israel. Aleluia. Oh, meus irmãos, o Senhor mostrou para mim que muitos que ainda até estão na igreja da nossa parentela, mas não servem ao Senhor direito. Não deixe o coração se abrir. Oh, que o Senhor visite essas pessoas. Mude, Senhor, o coração dessas pessoas, ó Pai, assim como o Senhor tem mudado os nossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos insistir um pouco mais. Verbalize o nome dos seus irmãos de sangue. Verbalize o nome dos seus cunhados, se forem casados, cunhadas, sobrinhos. Verbalize esses nomes. Verbalize esses nomes nesta manhã na presença de Deus. Verbalize o nome dos seus filhos, aqueles que ainda não servem ao Senhor. Verbalize os nomes. É importante isso. Quando nós verbalizamos, como disse Paulo aos Romanos, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Visita, Senhor, esses nomes que estão sendo mencionados aqui agora, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor, como nosso bom pastor, vai buscando, Senhor Deus, essas almas, vai trazendo, Senhor Deus, essas almas, vai levantando, Senhor Deus, essas almas, em nome de Jesus. Isso, fale o nome dessas pessoas, o nome desses irmãos seus, nome dos seus primos, o que você for lembrando, que na sua ótica e na ótica de Deus, não estão servindo ao Senhor ainda para valer, que você verbalize esses nomes agora, para que o Senhor venha salvar, para que o Senhor venha salvar, para que eles venham entrar nesse céu de glória. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Salva as almas, Senhor. Salva a nossa parentela. Salva, Senhor, as pessoas, porque isso é muito sério. O Senhor mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ó Deus. Ninguém pode herdar a salvação se não aceitar ao Senhor, se não abrir o coração ao Senhor, para que o Senhor venha fazer, ó Deus, os trabalhos celestiais, limpando-nos, purificando-nos, preparando-nos para herdar, Senhor, esse céu de glória, porque nesse céu de glória não entra o pecado, nesse céu de glória não entra os vícios, ó Pai. Por isso, Senhor, essas pessoas precisam abrir o coração para o Senhor limpar, para o Senhor tirar os vícios, para o Senhor nos santificar, para que estejamos aptos a entrar nesse céu de glória. Bendito seja o Senhor. Oh, aleluia. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, Senhor, visita todos nossos parentes, nossos filhos que ainda não te servem. Ó Deus, nossos colegas de trabalho, pessoas que nós lidamos no dia a dia. Ó Senhor, não permita que eles venham a não serem salvos, mas que todos sejam salvos. Em o nome do Senhor Jesus, salva essas almas. Oh, Ramalassúria, você ainda chora pelas almas, meus irmãos.
Você ainda chora pela alma do seu filho, da sua filha que não está no caminho. Você ainda chora pela alma dos seus parentes, daqueles que você cresceu junto, que não estão servindo ao Senhor. Você ainda geme por eles. Aleluia, aleluia. Ó Deus, salva essas almas. Ó Deus, salva essas almas. O Senhor morreu por todos, ó Pai. Tira, Senhor, esse pensamento petrificado. Arrebenta, Senhor, esse coração de pedra. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Tira eles desta bebedice, desta bebedeira, dessas orgias. Tira eles desses palavrões, ó Deus. Tira eles dessa vida sofrida e salva, encaminha eles para o céu, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus querido, nós não queremos perder nenhum, ó Pai. O Senhor mesmo diz, o que vem a mim, nenhum eu perderei. E aqui nós estamos apresentando ao Senhor a nossa parentela. Estamos apresentando ao Senhor os nossos irmãos de sangue. Estamos apresentando ao Senhor a nossa casa, os nossos filhos. Estamos apresentando ao Senhor os nossos colegas de trabalho. Estamos apresentando ao Senhor os nossos vizinhos. Estamos apresentando ao Senhor a sociedade em qual vivemos, para que o Senhor salve, para que o Senhor salve. Eremalassúria, na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, insista um pouco mais na sua oração, insista um pouco mais nesta manhã, aleluia. Ó Deus, visita, Senhor, visita, ó Deus, com salvação, visita com salvação, os nossos parentes de outras cidades, visita com salvação. Que o Espírito Santo nesta manhã brade na tua alma esse versículo, na Olamalassúria: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e que isso te impulsione e nos impulsione a orar mais, a clamar mais, a decretar mais salvação na vida dos nossos, salvação na vida dos nossos amigos, salvação na vida dos nossos colegas de trabalho, salvação na vida dos nossos colegas de infância, que nós sabemos que não estão no caminho. Que o Senhor visite com salvação. Que o Senhor visite com salvação. Que o Senhor visite com salvação. Oremalassúria, visita com salvação, ó Deus querido. Visita com salvação, ó Pai. Aleluia, Jesus querido. Aleluia, ó Santo. Para que eles possam cantar também, como nós, esse hino 156 da harpa cristã. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me,
Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus, aleluia, com amor, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós paramos para refletir sobre isso, e nós começamos então a ver ao nosso redor nossos amigos, irmãos de sangue, quando nós temos e sabemos que o Senhor colocou no nosso coração essa eternidade, e sabemos que os nossos colegas não estão ainda, não aceitaram o Senhor Jesus, nossos irmãos, pessoas que crescemos juntos, pessoas que fizeram parte das nossas vidas e estão ainda vivos. Se chegarem a morrer, nunca mais os veremos, porque é uma separação do céu para com o abismo. Então, meus irmãos, nesta manhã, o Senhor vem nos aguçando através da palavra dele, para que nós continuemos chorando por essas pessoas, orando por essas pessoas. Aleluia. Às vezes a gente vai falar para eles não querem ouvir. Então o Senhor diz na palavra dele: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então às vezes eles não querem ouvir. O Senhor às vezes deixa permitir uma doença, alguma coisa negativa acontecer na vida deles, para quebrar o coração de pedra, para que eles venham lá lembrar daquilo que nós falamos e lembrar da vida que nós vivemos. Nunca deixe de orar, pelos seus, pelos da sua casa, pela sua parentela, pelos seus colegas de trabalho, porque o Senhor diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vai ter pessoas que a gente vai ver lá, vai chegar lá e vai nos abraçar, porque lá o Senhor vai revelar tudo, né? Lá está tudo revelado, e vai dizer: eu estou aqui, o Senhor disse que eu estou aqui, porque num domingo, no primeiro domingo de fevereiro, lá na terra, você orou pela minha alma, e o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor ouviu que você pediu para que me salvasse, e o Senhor fez os impossíveis dele, e aqui estou eu. Dá cá um abraço, aquele abraço fervoroso, porque você orou, aleluia. Podeis assentar, glória a Deus. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia.
Senhor, caso haja algum irmão nesta manhã que vá contribuir com as suas primícias, nós oramos agora para o Senhor continuar abençoando, para o Senhor continuar nos dando graça, que nós continuemos, ó Pai, nesse trabalho que o Senhor assim nos deu. Muito obrigado, Senhor, pela sua dádiva, pelas suas dádivas. São as sementes que o Senhor nos deu para que nós venhamos a semear na sua obra, em nome do Senhor Jesus, uma parte delas, e a maior parte delas fica conosco. Por isso, nos dá sabedoria, entendimento, para que possamos, ó Pai, usufruir, muito bem usufruído do que ficou nas nossas mãos. Nos ajuda, Senhor, a andar de cabeça erguida perante o Senhor e perante os homens, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém vai contribuir, esteja em pé nessa manhã de Santa Ceia, logo mais à noite, né? Manhã de Santa Ceia. E nós vamos manter uma cultura nova, irmãos. Não é uma cultura nova, mas uma cultura já, que nós vamos desde já. Todo primeiro domingo do mês, os irmãos que conseguem chegar mais cedo, cheguem aqui umas 8 horas no máximo. Vamos ter uma manhã de consagração. Logo, logo o barracão vai ficar pronto, a gente vai ter um período de sábado de consagração de manhã. Mas por enquanto, aos domingos, quando for Santa Ceia, cheguem 8 horas da manhã no máximo, aqueles que conseguem. Então, o pastor Rodrigo trabalha, e às vezes sai tarde, mas nós que não trabalhamos de domingo, vamos chegar no máximo até 8 horas. E vamos ter aí 1 hora de consagração na presença de Deus, em jejum. Como é que é a consagração, pastor? Você chega aqui, ora a Deus, aí Deus fala comigo, você pega a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, é um momento seu, exclusivamente seu, de consagração. E aí você vai se preparando, o seu dia vai ficando muito mais melhor, a sua semana. É quando você chegar aqui para a Santa Ceia, você já está um fogareiro, porque você já se consagrou pela manhã. Eu sei que é difícil, nós temos as crianças, nossos filhos, mas vamos acordar no primeiro domingo mais cedo um pouquinho, arrumar eles, deixar tudo prontinho no dia anterior, para esse dia você chegar aqui, estar aqui consagrando a sua vida a Deus, nesse período de manhã de consagração, e aí o Senhor vai revelar grandes coisas aos nossos corações. Aí nós vamos ter um bom tempo para orar pelos nossos, um bom tempo para rever nossos conceitos, através da palavra, através da consagração. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Vamos dividir nossas classes. Nós passamos um pouquinho, bastante do horário, mas o Senhor quis que nós venhamos a orar pelos nossos nessa manhã. Então os pequeninos vão com... A tia Cícera é aniversariante. A tia Cícera é aniversariante do dia hoje, né? Aleluia. Tia Roberta. Aleluia. Mais que vencedores. Discipular. Ok. Então vamos. E os adultos aqui conosco. Glória a Deus. Graças a Deus. E aqui nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Glória a Deus. Vai liberar o café ali depois? Então vamos chegar para cá, meus irmãos. Cheguei para cá, os irmãos aí do fundo, para não atrapalhar vocês depois aí com a questão de pôr a mesa e tal. Aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão,
por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora, assim já, não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Aleluia. Nós estamos então nesses domingos falando sobre profecias. E hoje nós vamos tratar sobre profecias para a igreja. Nós já tratamos, sobre profecias, que a Bíblia Sagrada ela é um livro de profecias. Então tem ali profecias para Israel, profecias para os gentios. Nós tratamos profecias para Israel em 3 etapas. A primeira etapa, quando o Senhor tira eles do Egito, eles estão na presença de Deus, servindo a Deus, não tinha deuses estranhos. Então o Senhor abençoou eles, colocou eles na terra prometida e eles ficaram prósperos. Depois tem a segunda fase, que é a fase da apostasia, quando eles começaram a se esquecer de Deus, começaram o abandono da fé, e aí o Senhor levanta os profetas para trazer o povo de volta à sensatez, mas o povo não quis saber de Deus. E o Senhor, então, espalhou o povo pela terra. O Senhor veio com o juízo, e o juízo de Deus foi pesado. O exército inimigo cercou a cidade de Jerusalém. Lamentações de Jeremias fala que ali as mulheres, outrora com as mãos que tinham cremes, que elas ficaram magrinhas, morreram muita gente, e elas cozinharam na panela os seus próprios filhos e comeram carne humana. Tudo isso aconteceu por conta dos pecados, por conta de que Israel não quis saber mais de Deus. Deus espalhou eles, eles morreram, muitos deles morreram, fugindo da guerra. E agora, na terceira fase, o Senhor, através do profeta Ezequiel, principalmente no capítulo 37, o Senhor fala com eles sobre restauração. E no ano de 1947, lá na Organização das Nações Unidas, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele assinou para que se criasse novamente o Estado de Israel. Desde então, o povo israelita começou a voltar para a sua terra. Profeticamente dito por Deus que Deus iria restaurar a sorte do povo dele. O povo começou a voltar para a terra prometida e eles tiveram embates. Reuniu-se lá mais de 1 milhão de arábios, árabes que, fortemente armados, queriam varrer Israel do mapa.
Isso, na nossa história recente, é chamado de a Guerra dos 6 Dias. Israel tinha acabado de voltar dos países, né? Estavam lá sem treinamento militar, sem pessoas, né, capacitadas para liderar um exército, e nos últimos instantes, os Estados Unidos enviou alguns tanques para lá, para Israel se defender de 1 milhão de soldados armados até os dentes. A história diz, no livro de Dave Hunt, ele narra isso, né, quando estava lá muitos generais de guerra que ainda vivem, que ajudou Dave Hunt a escrever esse livro, narra que quando eles estavam, os soldados inimigos, nós nos rendemos. E aí os judeus não entendiam nada, eles falam, tem um clarão atrás. E aí eram os anjos de Deus guardando Israel. Os brigadeiros, né, os brigadistas falam, né, relatando no livro de Dave Hunt, se você quiser depois eu te passo uma cópia, você lê e me devolve. Lê e me devolve, porque a gente às vezes empresta livro, você empresta livro, a pessoa lê e esquece de devolver. Então pode ficar o tempo que for, lê e devolve para não emprestar para outras pessoas. E eles falam, esses brigadistas falam que quando os mísseis eram lançados, os israelitas só faziam assim, e aí quando ia ver, o míssil estava vindo neles, eles faziam assim só, ia ver o míssil cair em outros lugares. Porque a palavra de Deus de restauração está acontecendo em Israel. Então, 3 fases dessa profecia para Israel. Depois o Senhor tem as profecias para os gentios, que são o povo não israelita, os povos de todos os tempos. Então, os povos gentios de todos os países, em 2 fases. A primeira fase, o povo que odeia Deus, o povo que odeia as coisas de Deus. Tem uma profecia para eles. E a segunda fase inclui nós, que aceitamos a Jesus pelo sacrifício de Jesus e agora fazemos parte do Espírito de Cristo Jesus. Estamos juntos e unidos com Ele. Então, e depois agora tem a profecia para a igreja. Porque a partir de então, tanto israelitas como gentios, para fazer parte da salvação e do lar celestial, eles estão agora debaixo da igreja. Haja vista que os irmãos do Antigo Testamento já entendiam o que é a igreja. Abraão já sabia o que é a igreja. O Senhor já havia criado a igreja. Então o povo de Deus faz parte da igreja. E agora o Senhor afunila de vez e de fato para que todas essas pessoas que querem herdar a salvação, sejam israelitas, sejam gentios, latino-americanos, americanos, europeus, japoneses, todos estão agora debaixo da igreja. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui, conforme o que nós lemos aqui. De 2 criou 1, a igreja. E o Senhor tem também profecias agora para a igreja. Então vamos a elas. A palavra igreja vem do grego eklésia e significa reunião de homens e mulheres chamados para fora. Reunião de homens e mulheres que saem dos seus lares, chamados para fora, aonde se congregam e adoram o Deus Todo-Poderoso. Então, eclésia ou igreja significa chamados para fora. Chamados para fora. E, em suma, igreja é onde as pessoas se encontram para cultuar ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, como nós lemos aqui em Efésios, o Senhor Deus, através do sacrifício vicário de seu Filho, aboliu a separação, bem como a divisão que existia entre israelitas e gentios. Existia uma divisão. Tanto é que quando nós vamos ler a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo repreende Pedro, em certa feita, porque Pedro estava lá com os gentios de Antioquia, descendo os demais judeus. Quando Pedro viu que eles estavam chegando, Pedro dissimulou, disfarçou e como que se não estivesse lá com os gentios. Pedro mesmo fala, quando ele vai na casa de Cornélio, ele fala, vocês sabem que um judeu é proibido a um judeu estar com um gentio, porque eles têm a sua exclusividade e eles não se davam com os gentios. Então o Senhor quebrou essa inimizade através
da cruz do Calvário. Glória a Deus. O Senhor, através de Cristo, uniu em si o povo de todos os tempos e épocas, pois hoje a igreja do Senhor Jesus contém povos, multidões, nações e línguas. Vamos ver em Apocalipse capítulo 5 e versículo de número 9 e 10. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Que é a igreja que já está na glória, entoando e louvando ao Senhor. Diz: entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Dá um glória a Deus. Você está nesse texto, nós estamos nesse texto. Aleluia. Assim como Israel, a princípio, perseverou em seguir ao Senhor, assim também a igreja persevera em seguir ao Senhor. Tem que perseverar. Temos que perseverar em seguir ao Senhor. E agora tem para nós que somos os obreiros, Deus tem uma palavra para os obreiros, baseado em Gálatas, capítulo 4. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 4. Aleluia. Deixa eu acompanhando aqui também. Gálatas, capítulo 4. Versículo 19. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, por causa de quem eu sofro de novo as dores de parto. Então esse versículo aponta muito bem e fala muito bem que, assim como Israel perseverou em seguir ao Senhor e logo depois decaiu da fé, assim também a igreja persevera em seguir ao Senhor. Mas quando nós começamos a perder o foco, começamos a ficar desfocado, nós, assim como Israel, começamos então a decair da fé. Assim estava acontecendo na igreja dos Gálatas. A igreja, fundada ali pelos irmãos, estavam agora decaindo da fé. E Paulo vai dizer para eles: meus filhinhos, dos quais eu sofro de novo as dores de parto. Então tem uma palavra para os obreiros. Meus irmãos, Paulo coloca-se agora como uma mãe espiritual. E quando ele fala que, de novo, ele está sofrendo dores de parto, as dores de parto para as mulheres aqui que tiveram seus filhos, traz o quê? Angústia, traz agonia, traz lágrimas, traz sofrimento. Paulo está dizendo, a igreja é assim. Tem hora que alguns membros começam a ficar desfocados. E aí os obreiros que amam, a liderança que ama, começa de novo a sofrer as dores de parto. Mas agora notem no versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto.
sofro as dores de parto. Notem que ele não diz sofremos. Ele estava acompanhado de Barnabé, de Lucas, de Timóteo, dos obreiros, e ele não diz nós sofremos as dores de parto, mas ele diz no singular, eu sofro as dores de parto. Porque quando alguém começa a se afastar de Jesus, o primeiro a sofrer é o pastor. A pessoa começa a fazer coisas que não convêm. O primeiro a chorar por ele é o pastor. O primeiro a sofrer as dores de parto é o pastor. Até ser Cristo de novo formado em vosso coração. Então, assim como Israel se afastou, a liderança ali começou a definhar. E Deus levanta os profetas. Jeremias sofreu as dores de parto. Isaías sofreu as dores de parto. Miqueias, Amós, Obadias sofreram as dores de parto. Nós, quando alguém começa a desviar-se dos caminhos do Senhor, sofremos as dores de parto. E as dores de parto é individualmente, meus irmãos, a princípio. As pessoas que você tem mais contato e começa a se afastar, você como liderança, você começa a sofrer primeiro as dores de parto. Até que Cristo de novo venha fazer parte do coração dessa pessoa. Então, assim como Israel a princípio perseverou em seguir ao Senhor, assim também a igreja persevera em seguir ao Senhor. E assim como Israel se afastou do Senhor e pecaram contra ele, assim também na igreja uma grande maioria tem se afastado do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo de número 3, que ele vai falar sobre o tempo da apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo de número 3, diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O apóstolo Paulo aqui deixa claro que viria, ele está falando uma linguagem profética, que viria um tempo da apostasia. Então o paralelo é esse. Israel se apostatou da fé, colheu um julgamento terrível. A igreja vem se apostatando da fé e vai colher um julgamento terrível, porque agora o Senhor vai tratar no juízo com a igreja apóstata. Israel se apostatou, a igreja vem se apostatando e o julgamento, o juízo de Deus vai acontecer. Israel se apostatou da fé, outros sim, muitas pessoas que um dia aceitaram o sacrifício de Cristo, se tornaram cristãos fervorosos, perderam com o passar dos anos o fervor e caíram na apostasia. Uma pergunta para nós nessa manhã: como está o nosso primeiro amor? Como está o nosso coração quando chega dia de culto? Quais são as nossas expectativas? Ou será que é um dia qualquer? Se nós tratarmos como uns dias qualquer, dias de culto, culto com os homens, culto com as mulheres, eu não vou, é um dia qualquer, eu não vou. Se o sagrado, nós estamos tratando como algo qualquer, não quero, é sinal que nós estamos gradativamente perdendo o nosso primeiro amor. Liga o sinal de alerta, meu irmão e minha irmã. Acenda o sinal de alerta. Porque quando se perde o sagrado, coisas sagradas, por qualquer tipo de coisa, é sinal que vem vindo a apostasia. Pasme os senhores e as senhoras. Muitas pessoas estão apostatadas dentro da igreja, você sabia disso?
dentro da igreja. Para a pessoa ficou normal cultuar, é um costume. Eles não consideram mais os dias sagrados de culto. Ah, tanto faz, tanto fez. Eu não vou. Ontem nós tivemos aqui um culto com os homens. E Deus deu o sinal, Deus deu o recado. Subam para Betel, porque a situação, o caldo vai engrossar. Reúna a tua família, senta com a tua família, orienta a tua família, fala com a tua família a respeito das coisas de Betel, fique em Betel e habita ali. E aí as pessoas, quando perdem essas informações, quando não valorizam como coisas sagradas, como Israel não valorizou. Dia de culto, eles iam por ir. Momentos, dias singulares, eles iam por ir. Até que o Senhor fala, eu estou cansado desses sacrifícios de vocês que matam os animais. Tomara nem acendesse o fogo, ele fala. Vocês acendem o fogo à toa. Porque o seu coração, vocês me têm nos lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. É um protesto. Quando nós desprezamos as coisas sagradas de Deus e começamos a colocar um monte de desculpa, eu não vou porque não tenho dinheiro, eu não vou porque não tenho gasolina, eu não vou porque isso, aquilo, eu não vou por causa disso, nós estamos desprezando o sagrado. E o Senhor não se agrada de quem despreza o sagrado. Sagrado é sagrado, meus irmãos. Coisas sagradas são sagradas. Nós o aceitamos. Nós dissemos a ele, o Senhor para mim é sagrado, suas coisas são sagradas. Aí quando ele vê o nosso coração nesse temor, nesse zelo para com ele, ele fala, o meu filho e a minha filha me ama, acima de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Ontem eu estava ali conversando com o Jal ali fora, o Jailson, ele difícil ficar, e ontem ele ficou. E aí nós encostamos ali, depois do culto ficamos conversando. Ele dizia para mim, pastor, eu morava aqui no Guimarães, ia de bicicleta congregar lá no Parque Hipólito e cruzava cidades. E ele disse, pastor, esses dias eu estava, Deus me abençoou tanto com a empresa, eu estou próspero. Esses dias eu estava dirigindo, o Espírito de Deus visitou o meu coração, ele começou a chorar ali e me fez lembrar de quando eu saía de bicicleta lá do Guimarães, ia lá para o Parque Hipólito congregar. E o Senhor falou no meu coração assim, você ia debaixo de chuva, você colocava a sua capinha, ia debaixo de chuva para me adorar lá naquele lugar. Hoje você tem o seu carro, hoje se não tiver carro tem o ônibus, hoje você tem das suas pernas e você não tem me procurado para congregar. E ele começou a chorar ali. E ele disse, pastor, há muito tempo que eu não era visitado por Deus. E hoje aqui no culto, o Senhor falou comigo, ele dizendo ontem, eu vou renovar a tua vida. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós valorizamos o sagrado nos envolve. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Só quem entende até aqui, dê um glória a Deus. Aleluia. Israel se apostatou da fé. Muitas pessoas que um dia aceitaram a Cristo também se tornaram apóstata. Quantas pessoas que um dia aceitaram a Cristo e não estão mais na presença de Cristo? Ontem esteve aqui também o pastor Luiz, 73 anos de idade, e ele falando que aceitou o Senhor Jesus com 10 anos, em 1959, e ali ele começou a ler a Bíblia em 1960, e ele começou a ler o Salmo de número 100, aquele homem começou a chorar, a falar línguas estranhas aqui no altar. 73 anos de idade, com a presença de Deus na vida. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 4 e 5. Diz o texto, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão venho a ti
e moverei o seu lugar do seu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, pois, no versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, caso, né, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, vem a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe o que esse texto está dizendo aqui para nós? Que a pessoa que abandona o primeiro amor, o Senhor, o próprio Deus, tira ela para fora. Aqui é um candeeiro. Por que Deus tira ela para fora? Porque se ela ficar aqui, no meio de um povo que quer Deus, que tem zelo por Deus, ela vai dar problema. Em que sentido? Ela se esvazia do Espírito Santo e se sobressai às obras da carne. Ela vai tratar com indiferença. Ela vai tratar com grosseria. Ela vai brigar. A ponto até uma irmã disse um tempo para mim que ela congregava no lugar e ela saiu no tapa com a outra irmã dentro da igreja. Então, antes que isso aconteça, eu já vou rápido, já sento, vamos conversar, vamos se acertar. Não tem acordo, não quer ser cheio? A porta que você entrou está aberta para você ir. Porque não quer mudança, não é culpa nossa. Mas não podemos deixar, meus irmãos, porque Deus está dizendo: arrepende-te, volta lá para o lugar de onde você caiu, porque aqui não é lugar de grosseria uns com os outros, aqui é lugar de amor uns aos outros. E quando isso acontece, eu já chamo para conversar mesmo, já coloco o dedo mesmo, já chamo para conversar, vamos se acertar, vamos se entender, vamos junto caminhar para o céu. Quando não há isso, o próprio Deus está dizendo: caso não te arrependas, eu te tiro do teu lugar o teu candeeiro. Eu tiro você do candeeiro, porque você vai trazer problema. Um cristão desviado, ele traz problema. Ele faz escândalo. Ele desrespeita. Ele não tem respeito com o irmão que vê, muito menos com Deus que não vê. Não respeita. No respeito lar, aqui, esse lugar, tudo aqui é sagrado, tudo aqui é sagrado, irmãos. Todo esse espaço aqui é sagrado, nós consagramos a Deus. Aqui é de Jesus. Quando não se tem respeito para com o pastor, para com o irmão, quando começam as discussões, vamos conversar, não tem conversa? Então é melhor cair fora mesmo, porque vai dar problema. Vai trazer problema. E aqui, meus irmãos, o problema ficou lá no campo. Aqui é lugar de trigo. O joio ficou lá no campo. Não, pastor, a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem junto. Cresce lá no campo. Aqui é lugar de transformação. Aqui nós chegamos joio. Falamos para Deus: Deus, muda porque está difícil. O Senhor muda. Coloca amor no nosso coração, preocupação. Às vezes a gente pisa na bola, logo se arrepende. Pede perdão a quem tiver de pedir perdão e segue a vida. Agora, quando as pessoas cauterizam o coração e a mentalidade, não tem como. Ela vai tratar com grosseria, ela vai desrespeitar, qualquer coisa ela vai dar escândalo, vai dar problema. Então o Senhor está dizendo: arrepende-te, caso não se arrependa, eu te moverei. Ou seja, eu te movo para outro lugar. Fica na sua casa quietinho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Aleluia. Então, apostasia significa separação, deserção, abandono do lugar que se frequentava devido a outros compromissos ou por questões de afinidade com o próximo. Notemos que todas as profecias bíblicas se cumpriram, se cumprem e continuarão a se cumprir. E Paulo disse: virá um tempo de apostasia. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus nos ensina, de forma simples, os motivos pelos quais muita gente se apostatam da fé. Vamos, antes de nós irmos em Mateus, o Senhor me trouxe aqui agora uma revelação. Como começou a apostasia? Por onde começou a apostasia? Lá em Israel, a apostasia começou quando um homem que era
do judaísmo, estavam lá, e essa pessoa começou a desviar os olhos do foco. E ela então começou a fomentar e fermentar outras pessoas para ir para o barco dela. E começou aquela coisa. Até que chegou no líder da nação, chamado Salomão. Salomão se casa com mulheres estrangeiras e permite que as mulheres estrangeiras tragam os deuses estranhos para dentro de Israel. E ali começou um ápice de declínio terrível. E o povo vai se apostatando. Conosco não é diferente. Em Judas, versículo 4, olha como começou isso, irmãos. Judas, versículo 4. Diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e enganam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses dias estavam num bate-papo, eu, pastor Fernando e pastor Azilda, falando justamente sobre dogmas humanos. Homens que transformam em libertinagem a graça de Cristo. Muitas pessoas, com seus dogmas humanos, induzem muitas e muitas vidas a excluírem a graça de Deus e virem para um imbróglio dizendo-lhes: você tem que ser próspero. Se você não tem dinheiro no bolso, você está em pecado. Você precisa fazer alguma coisa para Deus te prosperar. Esses pensamentos nocivos, que pessoas que eram do nosso meio, saíram do nosso meio, estão com essas mentalidades. Hoje tem até teorias, cursos, neurolinguística, para ganhar o coração da pessoa e para que a pessoa venha trazer dinheiro. Não é à toa que Apocalipse fala que farão comércio até de almas humanas, pessoas que se deixam ser levados e excluem a graça de Cristo. Porque quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver João Batista pregando o Evangelho do Reino. Quando nós vamos para Paulo, que na minha concepção, baixo de Cristo, Paulo foi um dos grandes. E nós vemos o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino. Então agora nós estamos nessa situação que chegamos. Se exclui a graça de Cristo e coloca-se o homem no meio. O homem no meio. O homem no meio. Neurolinguística. Fala na mente. Postura na voz. Incisivos. E as pessoas chegam tão vazias, meus irmãos, que começam a ser levadas por aquilo. Começam a se achar que eu sou pobre, então eu estou destituído, não preciso fazer alguma coisa. E aí vai fazer, e a Bíblia diz, não é por obras. Prosperidade não é isso. Isso aconteceu, Judas já vem dizendo. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles falam mansinhos. Depois eles falam, vem para o sacrifício. E aí a pessoa, quando eles ganham o coração da pessoa, a pessoa faz coisas que não convêm aos santos. E anulam a graça de Deus. E as pessoas começam a achar que prosperidade é andar de carro zero, é ter casa boa, é comer do bom e do melhor. A Bíblia não diz isso, não.
A Bíblia diz, e comereis o melhor da terra. Sim, desde que nós venhamos a trabalhar com o nosso suor, do suor do nosso rosto, do nosso trabalho. Aí você pode, Paulo mesmo diz, quem não trabalha não coma. Quem não trabalha não come. Quem não quer trabalhar, então não tem o direito de se alimentar. E o Senhor vem nos orientando que tem profecias para a igreja. E nós estamos neste tempo profético. Apostasia, os motivos de apostasia, o Senhor Jesus deixa em Mateus capítulo 13 alguns motivos de apostasia. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Um dos motivos de apostasia. Naquele mesmo dia, saindo de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou, ou secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o Senhor fala da parábola do semeador, ele está ali dizendo que ele é o semeador. A semente é a palavra dele. Agora ele vai falar os motivos das apostasias, ou da apostasia. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Versículo 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendam. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isso aqui é uma profecia que o Senhor Jesus estava falando para o israelita, de Isaías. Eles, com o coração endurecido, por conta do pecado, eles não iria ser muito difícil eles se converter. E depois o Senhor volta e vai falando conosco, versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atentai-vos, ou atendei-vos para a parábola do semeador. Versículo 19 é a revelação da parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, lógico que o Senhor Jesus está jogando uma responsabilidade para os que ensinam a palavra, que não venham se atrapalhar na palavra, que venham ensinar corretamente o que a Bíblia diz, o que está escrito aqui, de forma simples. Porque quando começa a colocar muita coisa na palavra, começa a enfeitar o pavão,
O povo não entende nada. O Senhor Jesus é simples, dizendo, tem que se ensinar correto. Porque se a pessoa sai da igreja sem um bom ensinamento bíblico, essa pessoa, ao sair da igreja, o inimigo vai e rouba o que foi semeado. Ela não entende. Eu passei por isso já. Tinha um obreiro que ele pregava, ele entrava no assunto, ele ia para outro assunto, ele lia um texto, fugia do texto e nunca mais voltava para o texto. Aí ele pregava um assunto, fugia para outro assunto, e aí minha esposa falou, nossa, que hora que acaba isso aí? E ela ficava olhando para... E aquele culto monótono, e ele se atrapalhava inteiro, não conseguia, não tinha um entendimento. Então, se vai falar do assunto, trata desse assunto. É salvação? Versículos que dizem a respeito da salvação. Porque o povo tem que sair entendido, meus irmãos. Porque o inimigo rouba a palavra. E a pessoa não entende mais o que... o que foi pregar? Nem sei. Falou tanta coisa que minha cabeça embaralhou tudo. E nós não estamos aqui para embaralhar as mentes, nós estamos aqui para esclarecer as mentes. Aleluia. Então esse é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 28. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, uma classe de pessoas que vem no culto, recebe a palavra, oh, glória a Deus, agora eu sou crente. Agora eu vou servir ao Deus, vou ser fervoroso, vou buscar de Deus. E aí começa a vir as lutas, as perseguições por conta da palavra, porque a palavra vai confrontar. Quero que o irmão Jailson falou ontem para mim. Pastor, um período que eu fiquei afastado, o Senhor trazia no meu coração tudo que eu ensinei, tudo que eu falei. E ele falou, eu era cobrado pela palavra, que a palavra já estava enraizada. Então a palavra vai confrontar. A verdade confronta. O Senhor Jesus, ontem nós dissemos aqui, ele na mesa da Santa Ceia, ele falou uma verdade. Ele disse assim, um de vocês vai me trair. É uma verdade. Sabe o que o relato bíblico diz? Todos entristeceram-se. Ele disse assim, um de vocês vai me trair. O relato bíblico diz, todos os discípulos entristeceram-se. Como diz aquele provérbio aí, quem não deve não teme. Mas todos os discípulos entristeceram-se. Por que que entristeceram-se? Porque no coração deles estava o desejo de trair. E se começaram a se perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Pergunta aí, João, quem que é? Aí é o que mete a mão no prato comigo. Olha o privilégio. Deus vai dar essa graça para me ministrar sobre as três classes de pessoas. Os que estão assentados com Jesus, os que metem a mão no prato com Jesus e os que reclinam sobre o peito de Jesus. Os que metem a mão no prato com Jesus, que privilégio. Comer junto com Jesus. Ali é um ensinamento que a primeira classe é a classe que está com o coração ainda não crendo em Jesus. Se entristeceram por conta de uma verdade que ele disse. Sabe que classe é essa? Quando nós pregamos o Evangelho, falamos como diz a palavra de Deus, às vezes o Senhor desce com um chicote nas nossas costas, chicote não, umas palmadas em nós, e a pessoa fica bicuda. Está falando para mim, não estou gostando disso. Fica bicuda. É a classe daqueles que estavam ao lado de Jesus. Se entristeceram por ouvirem uma verdade. Um de vocês vai me trair. Ficaram todos tristes. A segunda classe, quem é? É o que coloca a mão no prato comigo. Colocando a mão no prato. A segunda classe é essa. Os que tomam Santa Ceia, mas permitem Satanás encher o coração. E Judas sai de um culto de Santa Ceia endemoniado, meus irmãos. E a terceira classe é os que reclinam ao peito de Jesus. São os íntimos. Em que classe nós estamos?
Uma verdade entristeceu eles. Ficaram bicudos. Então a palavra vai confrontar. Aí quando a palavra confronta, vem a perseguição por conta da palavra, uma verdade. A pessoa fica brava. Não gostei da pregação. O pastor estava muito bravo. Eu não vou mais lá, não. É uma verdade. Entristeceram. Tem que perseverar, meus irmãos. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que nós queremos. Estamos aqui para ouvir aquilo que Deus quer aos nossos corações. E é um perigo isso. Essas pessoas que recebem com alegria, mas por conta da cobrança da palavra, se escandalizam, vêem os escândalos, não quero saber. Depois tem outra classe, no versículo 22. Nós estamos vendo aqui assuntos que fazem com que as pessoas se apostatem da fé. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí entra naquilo que nós falamos. Pessoas que vão atrás de, hoje eu não vou dizer que são pastores, vou dizer pastores de autoajuda. Não, porque você tem, vamos trabalhar o seu psicológico, vamos isso e aquilo. É a palavra de Deus que trabalha o nosso psicológico. Não é vendo uma palestra de autoajuda. É a palavra de Deus que vai trabalhar a nossa alma, o nosso psique. É a palavra dele que vai nos orientar aonde devemos mudar. É ela que vai nos cobrar. Não é palavras mansinhas. Estamos aqui e tal. E aí começa a pessoa a tirar o foco de Jesus e se preocupar. O país agora. O que eu vou alimentar? Os valores, será que eu vou receber? Será que eu vou ter dinheiro para comprar roupa? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela sufoca a palavra, porque a palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fiquem colocando em primeiro lugar o que você vai comer ou beber, o que você vai vestir. Porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo isso. E ele termina dizendo: você precisa de uma coisinha só. Busque em primeiro lugar o Senhor, o seu reino, a sua justiça. Ou seja, permita-me ser transformado. Permita-me lhe transformar pelo meu espírito. A gente começa a colocar um monte de empecilhos. Não tenho dinheiro. Como é que vai ser minha vida? Meu nome está no vermelho. Para com isso, para com isso. Entrega tudo ao Senhor. E você e eu, vamos buscar Ele. Vamos levar Ele a sério. Vamos clamar a Ele. Sabe, irmãos? Oh, meu Deus. Aleluia. Nós temos que ter um nível de intimidade com Ele. Porque nós sabemos que Ele fala assim: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. O nível, presta atenção nessa frase, o nível de intimidade que nós devemos ter não é quando passamos por apuro e dizer assim: Senhor, me socorre. Mas sim, quando passamos por apuro, dizemos: socorre-me, porque Ele já está dentro de nós. Esse é o nível de intimidade que nós precisamos ter com Ele. Saber que Ele faz parte da nossa vida e que nenhum amigo que ama vai deixar o outro se afundar num buraco. O amigo sempre: vem cá, meu amigo, o que você está precisando? Está aqui, está aqui, se você precisa, vem cá, vamos caminhar. Jesus é o nosso amigo. Aleluia. Vou repetir. O nível de intimidade que nós devemos ter com Ele tem que ser ao ponto de não falar: Senhor, me socorre, mas dizer: socorre-me, meu amigo, porque Ele já está em nós. Ele já faz parte de nós. Oh, quem está entendendo isso? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então a fascinação, os cuidados dessa vida, a preocupação em ganhar dinheiro, a preocupação em manter um status, tudo isso deixa a semente infrutífera.
Porque as pessoas se esquecem que nós somos chamados para dar frutos. E os frutos do Espírito Santo, o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Mas hoje as pessoas estão tão fascinadas em ter, que tratam o outro com grosseria. Pasmem os senhores e as senhoras. Se de uma pessoa crente de igreja, falou, eu não quero mais o Anderson aqui na minha oficina. Falei, meu Deus, que mal será que eu fiz para a pessoa, né? Mas fui até lá. Fui até lá, conversamos, se entendemos. Pessoa nervosa. Meu Jesus da glória. Já pensou nós que temos que dar os frutos do Espírito? Eu não quero fulano mais na minha casa. Eu não quero cicrano mais no meu estabelecimento. Que frutos é esse? Esse tipo de gente que age dessa forma não está interessado na palavra do reino, está interessada nos status. Tem que trabalhar para manter as minhas dívidas, ter as minhas coisas. E o próximo? Eu só vou gostar de quem eu queira gostar. Como é que vai fazer quando lê o texto? Perdoai os vossos inimigos e orai por eles. Essa parte vai pular da Bíblia? Ah, vou pular, mas espera, a Bíblia é a palavra e a palavra é Cristo. E se Cristo está em nós, nossas ações são diferentes. Lógico que tem situações, não, tudo bem, mas eu não vou deixar de amar a pessoa. Apenas a paz, ou oi. Essa pessoa chegar, eu vou falar, não, você fica aí fora, não entra aqui para dentro não. Que coisa é essa? Não é assim. Ó, a Bíblia diz que Abraão, sem saber, recebeu anjos e o próprio Deus na sua casa. Então, meus irmãos, esse negócio risca da nossa mente, risquemos. Não vou com a cara de fulano, exclui isso aí da sua mente. Porque esse tipo de pensamento é essa classe de pessoas que são mais preocupadas com as coisas dessa vida do que propriamente dar frutos. Vamos entender uma coisa. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para sermos salvos. Enquanto estivermos vivos, darmos frutos. E a Bíblia diz, e os frutos têm que ser permanentes. Todo dia ele vai lá colher os frutos. Pergunta assim, como? Você não entende? Todo dia ele vai lá, vou colher um fruto. Ontem colher um fruto da paciência hoje. Como? Pessoa chata, vem cá. Vai lá. Vai lá. É a pessoa que você... mas essa pessoa hoje aqui já cedo. É ali que Deus vai colher o fruto. É ali que Deus vai colher o fruto. Vamos ver o que vai ser dito. Quando a pessoa, a gente já começa a agir na hipocrisia. Oi! Mas por dentro. E o Senhor só vendo. Hoje eu quero um fruto. Só observando. A pessoa atendeu na hipocrisia. E aí na igreja. Ai, Senhor Jesus, chora. E na hora de colocar em prática. Essa pessoa aqui de novo. É o fruto que Deus quer, irmãos. E a hora que a pessoa vira as costas. Ô, pessoa chata essa, viu? Quem aguenta? Misericórdia. Aí o Senhor falou, eu vim pegar o fruto, não tem. Deixa eu ir para outro. Perdemos grandes oportunidades. Porque quando ele encontra o fruto, meu Deus, é sinal que nós alegramos o coração dele. Você já alegrou um coração de amigo? Você já alegrou um coração de amigo? Quando você alegra o coração de um amigo, o amigo se sente feliz. Quando você precisar do amigo, o amigo sempre vai te estender a mão. Assim é o nosso Deus, é o nosso amigo e é o nosso Pai. Você já alegrou o coração do seu pai? O pai, quando você pediu alguma coisa, o pai nem está aqui, meu filho.
Para alegrar o coração de Deus, irmãos, é através dos frutos. E Ele vai mandar pessoas chatas, Ele vai mandar gente insuportável. É dessa forma que Ele vai tratando. Porque para limar o ferro é com ferro, não é ou não é? Ferro se alima com ferro. Para lidar e colocar o ser humano no ponto de ebulição que ele quer, é com ser humano, é ser humano com ser humano. É chato de um lado, cristão do outro. Vai lá, chato. Vai tirar a paz do meu servo. Vamos ver como é que está o fruto dele, do domínio próprio. Quem está entendendo isso? Aleluia. Vamos ficar atento a isso, irmãos, no decorrer dessa semana. E isso acontece nos dias que nós estamos mais irritados. Um telefonema que recebemos. Alguém chega lá, fulano falou isso e isso de ti. É nesses dias. Aí, nesses dias antes da ira, como diz a pastora Osaide, que a pessoa vai brigar com o marido, antes de falar alguma coisa, enche a boca com um copo d'água, segura uns 10 segundos, fica lá, até engolir, refletir e não deixar verbalizar nada. Porque quando nós agradamos ao Senhor com os frutos, conforme diz aqui, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra, este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Então o propósito de Deus é esse para nossas vidas. Salvação da nossa alma. Enquanto estamos vivos aqui, através dos frutos do Espírito Santo, nós atraímos as pessoas. Teve manga aí, né? Quantos pegaram manga? Deixa eu ver. Tem manga docinha, né? O pastor Fernando é até bom que ele mira na manga e pá! Não erra pastor Fernando. Ele já chupa com o próprio caroço, ele já pá! A outra já cai. Agora é bom de mira. E lá, se deliciando, né? Agora pega tem as que gostam de manga verde para comer com sal, mas pega aquela bem verde. Mas bem verde, não naquele que você gosta, mas bem verde, pequenininha. Pega lá e morde para você ver. Que azedo. É assim que Deus quer. Ele prepara tudo, tudo. Ele nos dá a sua presença, nos dá do teu Espírito, nos dá da sua graça. Ele fala, você já é salvo. E agora, enquanto você está vivo aqui, dê os frutos. Sejam esses frutos permanentes, todo dia. Permanente é uma vez ou outra? Sim ou não? Não. Permanência é permanente. Enquanto vivermos aqui, permanente. E lá na glória? Lá na glória só quem tem fruto. Você acha que lá vai ter rusga? Fulano. Lá, eternamente, os irmãos cheios de fruto do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Vamos estar em pé. Aleluia. Aleluia. Por gentileza, pastor Fernando, chegue cá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Acho que é o roxo. Aí. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz, meus irmãos. Amém. Eu estava ali enquanto o pastor falava, né, e Deus falou no meu coração ele está falando sobre apostasia. Na época de Samuel, Ana, diz a palavra de Deus em 1 Samuel, que Ana subia todo ano fazer sacrifícios, né? Israel tinha esse costume de fazer sacrifício, né? E depois veio a apostasia sobre Israel também, e eles se distanciaram de Deus, né? E tudo que aconteceu com eles foi porque eles plantaram isso que aconteceu, a apostasia no meio deles, né? E o pastor está falando sobre apostasia na igreja, e ele está falando sobre as sementes, né? Essa terra boa que ele leu agora, ela é quando a semente cai, ela é direcionada para quando a semente cai, quando nós conhecemos a Jesus. Mas manter essa terra boa, é nós que devemos manter, queridos. Porque essa terra boa, para cair a palavra, porque todo dia tem semente. Todo dia tem semente. Mas manter essa terra boa depende de nós. Deus falou no meu coração ali. Essa terra boa é quando nós buscamos a face dele. Quando nós estamos na presença dele, né? Eu ouvi uma vez de uma pessoa dizer que nós temos
tudo aquilo que nós priorizamos. O que você tem priorizado na tua vida? É isso que você vai ter. Se você priorizar a Deus, você terá a presença de Deus. Se você tem dar prioridade à sua família, você terá mais da tua família. Tudo aquilo que você priorizar, você terá, né? Existe uma história de um sábio que ele tinha um cachorro branco e um preto, né? E ele chegava num dia à noite lá na rinha, onde ele colocava um para brigar com o outro, e ele falava: hoje quem vai ganhar é o preto. E o preto ganhava. E hoje quem vai ganhar, outro dia, quem vai ganhar hoje é o branco. E assim por diante. Na rinha ele sabia qual cachorro ia ganhar. E uma pessoa foi perguntar para ele: como você sabe qual cachorro vai ganhar? Um dia, você não erra uma. Você fala que o branco vai ganhar, o branco ganha. Você sabe que o preto fala que o preto vai ganhar, o preto ganha. Por que você sabe? Como você sabe qual vai ganhar? Fala assim: é fácil. É aquele que eu mais alimento. Eu dou mais alimento para o cachorro preto, é ele que vai vencer, ele está mais forte. Eu dou mais alimento para o cachorro branco, é esse que vai vencer. Né? Então vamos dar mais alimento para o nosso espírito, irmãos. Vamos dar mais alimento para o nosso espírito, para que nós vençamos. Porque é assim que a terra vai permanecer boa. Porque a semente aqui é direcionada para o primeiro encontro com Jesus. É direcionada, mas todo dia tem sementes. E essa semente, para dar fruto em nosso coração, depende de nós mantermos essa terra boa. Amém, meus irmãos? Para nós não entrarmos na apostasia. Porque daí, queridos, quando nós entramos na apostasia dentro da igreja, o que acontece? As palavras que um dia fez efeito no nosso coração, já não faz mais. Uma palavra que um dia Deus falou com você, porque quando nós vamos para a presença do Senhor, quando nós começamos a conhecer a Deus, tudo é maravilhoso. Toda semente que vem é lindo, porque a nossa necessidade, nós estamos necessitados daquela palavra. Então, toda semente é boa. Mas depois, queridos, se essa terra começa a entrar num conforto no nosso coração, nós não damos mais atenção em deixar essa terra boa, essa semente ela é desprezada. Essa semente não tem mais efeito. Mas não é porque a semente já não é mais boa. Não é porque a igreja não é mais como era antes. Como a gente ouve dizer. Não, é nós que não estamos bem. É a terra nossa que não está boa. Por isso essa semente já não faz o mesmo efeito. Amém, meus irmãos? Deus colocou no meu coração ali, eu falei, fala ou não falo? Então, é essa palavra que Deus colocou para mim falar para os irmãos. Glória Amém, a meus Deus. irmãos? Deus seja louvado, pastor Fernando. É assim, né, irmãos? Vamos tomar cuidado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui na sua presença, aprendendo, Senhor, sobre profecias para a igreja. Nós aprendemos profecias para Israel, para os gentios e agora para a igreja. E, Deus, hoje nós tratamos um pouquinho do assunto apostasia. Como é fácil se apostatar da fé, Senhor. E como é difícil, Senhor, a pessoa voltar, Senhor, para o primeiro amor. Pai, nós estamos aqui hoje. Nunca tire, Senhor, que nós nunca venhamos a perder o primeiro amor. Que todos os cultos sejam sagrados para nós. Que as coisas de Deus sejam sagradas para nós. Que nós venhamos a excluir, Senhor, o cansaço, a dor de cabeça. Venhamos excluir de nós para buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos assentar para ouvir os versículos bíblicos. Eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.